e você temos algo em comum. Uma história repleta de altos e baixos. Independente do que você fez até hoje, tudo que você viveu te trouxe até aqui. De certa forma, nossos caminhos se cruzaram. Talvez você esteja certo de que quer ser programador. Talvez você ainda esteja repleto de dúvidas. Mas hoje é o seu primeiro passo no rumo certo da programação. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do DevStart. Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do DevStart. O DevStart é um evento construído, pensado, planejado para você aprender o caminho mais eficiente para conquistar seu primeiro emprego como programador e começar uma carreira sólida na programação. E olha, eu não vou te ensinar a programar nesse evento, eu não vou nem te mostrar código, mas o que você vai aprender aqui vai valer muito mais para sua carreira do que se eu viesse aqui te mostrasse milhares de linhas de código. Isso porque o que você vai aprender aqui vai te servir como um guia para você parar de andar em círculos e começar a evoluir usando o tempo que você tem disponível, adaptando a sua realidade. Ainda dá para você conseguir seu primeiro emprego nesse ano de 2022? Sim, ainda é totalmente possível, desde que você pare de escorregar, desde que você pare de andar em círculos e aprenda a evoluir. E é exatamente isso que você vai aprender aqui nesse evento. E o que eu vou te mostrar aqui funciona para você que está no zero absoluto, que ainda não começou a estudar, mas almeja se tornar um programador ou uma programadora. Funciona também para você que tem uma profissão fora da programação, portanto não tem muito tempo disponível e principalmente não tem tempo a perder e quer fazer transição de carreira para a programação. Já passaram aqui pelo evento arquitetos, advogados, motoboys, médicos, dentistas, pessoas das mais variadas profissões que hoje atuam como programadores. Você inclusive vai ter a chance de conhecer um pouco mais sobre essas pessoas durante o evento. Funciona também para você que faz faculdade de programação e quer aprender a entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que a faculdade, na grande maioria das vezes, é muito desconectada do mercado. E aqui você vai aprender justamente a como direcionar melhor sua carreira para conquistar sua primeira oportunidade de emprego. Inclusive, esse é o ponto-chave. Primeira oportunidade de emprego na área da programação. O evento foi feito justamente para isso. Não importa onde você está na sua trajetória nesse momento. Se você está no zero absoluto ou se você já está estudando programação há algum tempo. O que importa é se você quer trabalhar profissionalmente na área, seja uma empresa de tecnologia, construindo a sua carreira, ou até mesmo empreendendo, construindo a sua própria empresa de tecnologia no futuro. O que vai mudar, no fim das contas, vai ser o seu ponto de partida no caminho que eu vou te mostrar durante o evento. Se você é iniciante, você vai seguir um caminho um pouco mais longo. E se você já não é iniciante, você já sabe alguma coisa de programação, você vai precisar apenas de ajustar um pouco a sua rota. E eu vou te mostrar tudo isso aqui durante o evento. E olha, eu preciso te dizer que ser um programador, hoje em dia, é uma transformação de vida espetacular. Ser um programador significa ter um salário que começa ali em torno dos 3, 4 mil reais por mês e pode chegar até muito acima dos 20 mil reais por mês. Ser programador também significa ter a opção de trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família, morar onde você bem entender. Então não importa se você é da capital ou do interior, isso não interfere no seu salário. Você só precisa de um computador, de acesso à internet e de conhecimento. E hoje em dia você nem sequer está limitado a empresas somente do Brasil, justamente por você depender só do seu computador e do seu conhecimento como programador. Você pode trabalhar para empresas de qualquer lugar do mundo, recebendo em euro, em dólar, o que aumenta ainda mais o seu salário. Ou seja, você pode trabalhar para empresas dos Estados Unidos, recebendo em dólar, morando no Brasil, gastando em real. E além de tudo isso, mesmo com salários altos, com a possibilidade de home office, de trabalhar para empresas no mundo inteiro, ainda assim faltam profissionais na área. É o que o mercado chama de apagão na área de TI. De acordo com uma pesquisa feita pela Brascom, o setor vai abrir mais 420 mil novas vagas. Eu não estou falando do número total de vagas, e sim de novas vagas. Isso só falando de empresas no Brasil. Como você está vendo aí na sua tela, as várias reportagens que saíram apenas no ano passado e nesse ano a respeito desse problema. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando que isso é impossível para a sua realidade, seja porque você não tem formação profissional, ou talvez porque você já tentou antes aprender programação e não conseguiu sair do lugar, ou talvez porque você acha que isso tudo é simplesmente bom demais para ser verdade. Afinal de contas, uma área que paga muito bem, permite trabalhar de casa para empresas do mundo inteiro, recebendo em dólar, com muita flexibilidade e ainda falta profissional, como que isso é possível? Eu preciso dizer que eu entendo perfeitamente. Inclusive, se eu estivesse no seu lugar, muito provavelmente eu pensaria exatamente a mesma coisa. Se não tivesse acontecido comigo, se alguém tivesse me falado alguns anos atrás o quanto eu ia receber só de salário, eu ia achar que essa pessoa estava completamente maluca. Até que aconteceu comigo. E não só aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. E se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos, como a vida de tanta gente mudou depois de entrar no mercado da programação, eu também ficaria exatamente assim, super desconfiado. Por isso, antes da gente continuar, vou te mostrar a história do Ellison, um aluno meu aqui do Seja Dev. O Ellison era professor de inglês
inglês, já tinha tentado estudar antes e nunca dava certo. Até que conheceu o passo a passo que eu vou te mostrar aqui durante o evento, aplicou, se dedicou e hoje ele recebe mais de R$6.000 por mês já como freelancer, além de estar em um processo seletivo para uma vaga no Canadá. Sou de Pernambuco, eu moro no Recife. Eu sei que no fim das contas foram 14 anos lecionando inglês. Conheci o Seja Dev lá no Facebook e foi quando eu entrei no Seja Dev. Hoje eu consigo ganhar dinheiro com o que eu cheguei até agora. Dá para tirar R$6.000 brincando no mês. Brincando. Eu tiro 6. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma liberdade financeira excelente, trabalhando da minha casa. E eu posso dizer que eu estou em processo seletivo de uma empresa canadense. Eu não sou formado, eu não tenho graduação alguma em TI. Eu tenho graduação em letras. Eu falei isso para o RH. Eu falei para ele, eu não tenho graduação na área de TI. Ele disse o seguinte para mim, e eu nunca vou esquecer. Quem trabalha é você e não o papel. Se eu conseguir, eu sair de humanas, para você ter uma ideia. Eu mudei, eu saí do Polo Norte para o Polo Sul. O que realmente me ajudou foi a trilha de aprendizado. Eu estava totalmente desfocado com essa trilha. Como eu falei, eu estava querendo abraçar o mundo. No Seja Dev, eu peguei aquela trilha de estudos que me fez chegar onde eu estou. Eu cheguei a um patamar que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei estar como eu estou agora. Então é esse o conselho que eu dou para quem está começando agora. Foco, disciplina, segue essa trilha. Eu sou a prova viva disso. É muito inspiradora a história do Ellison e ela te dá uma amostra não só que é totalmente possível, começando do zero absoluto, como também te mostra como é transformador ser um programador nos dias de hoje, tanto em termos de salário quanto de qualidade de vida, de possibilidades. E para a gente prosseguir, eu li as respostas de vocês lá na pesquisa e eu sei que grande parte das pessoas que estão cadastradas aqui no evento ainda não me conhecem. Então agora eu vou te contar um pouco da minha história, de quem eu sou, de como eu entrei nesse mundo da tecnologia e como eu cheguei nesse mapa, que eu vou te ensinar aqui no DevStart. E eu vou usar a minha história para te mostrar vários pontos que hoje, olhando para trás, eu vejo que foram essenciais para atingir os meus resultados, que foram essenciais para que eu pudesse me tornar um programador e ter sucesso nessa carreira. E eu tenho certeza que você ou já passou ou vai passar por esses mesmos pontos que eu passei. Só que ao contrário de mim, você não precisa errar e bater a cabeça da forma que eu bati, conhecendo a solução para esses problemas. Hoje eu trabalho exclusivamente aqui no Seja Dev. Eu me dedico a ensinar pessoas comuns, como você, a entrar no mercado de tecnologia e ter sucesso na carreira. Mas antes disso, eu trabalhava como engenheiro de software sênior para uma empresa lá dos Estados Unidos, que ficava no Vale do Silício. E eu trabalhava de forma remota, morando aqui no Brasil e recebendo em dólar. E só para deixar bem claro, engenheiro de software, desenvolvedor e programador, nesse caso, é a mesma coisa, só que cada empresa chama de um nome. Então a pessoa que é desenvolvedora, programadora ou engenheira de software faz a mesma coisa. E olha, eu sei o quanto trabalhar aqui do Brasil, de casa, receber em dólar com salário de 15, 20, 30 mil reais é o sonho de muita gente. Talvez até seja o teu sonho. E também era o meu. E eu sei o quanto isso pode soar distante para você, que nem sequer entrou no mercado de trabalho nesse momento. Mas as coisas vão acontecendo em pequenos passos. Um dia você entra em uma vaga para iniciante, alguns meses depois você pega experiência e consegue uma promoção, e assim vai indo até você chegar nessas vagas internacionais. O importante é você começar a estar preparado para aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem para você. E principalmente, se manter firme no planejamento, porque é isso que vai te levar até lá. Eu participei de uma entrevista com a Rede Globo no programa Mais Você, que foi ao ar no dia 22 de fevereiro desse ano de 2022. Essa reportagem foi gravada antes de eu me dedicar exclusivamente a formar profissionais como Seja Dev, e lá eu te conto um pouco de como era essa rotina de trabalho para empresas do exterior. E eu não vou passar a entrevista inteira aqui, mas você vai acompanhar agora os trechos mais relevantes da reportagem. Aumentou o número de pessoas prestando serviço para empresas estrangeiras, sem sair do Brasil. A remuneração ainda pode ser em dólar ou em euro, que são moedas que são mais fortes que a nossa, ou seja, isso é muito bom. Claro, o salário aumenta e o dado é considerável, porque se você comparar 2020 com 2021, teve um aumento, gente, de 20%, e 20% na contratação de profissionais brasileiros e latino-americanos por companhias estrangeiras. Esse é um dado passado aqui para a gente por empresas de recrutamento e seleção, tá? E quem já colhe os bons frutos nesse segmento é o José Fortes, um engenheiro de software de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, e conseguiu um emprego numa empresa americana no começo do ano passado, e o repórter Ivo Madolio conversou com ele. Vamos ver.
Hoje, o José Fortes já é veterano na área e trabalha como desenvolvedor para uma empresa norte-americana. Isso aconteceu quando eu trabalhava para uma empresa aqui do Brasil, de forma remota já, e um dos meus amigos dessa empresa, ele começou a trabalhar para a empresa de fora. Além de trabalhar de casa e de aprimorar o inglês, é o próprio José quem faz o horário de trabalho. Eles são muito flexíveis em relação ao horário, em relação à entrega. Você precisa mesmo de entregar o resultado. Outra vantagem de se trabalhar para estrangeiros é a remuneração, que é em dólar. O salário é bem mais competitivo, bem maior do que o salário aqui no Brasil, principalmente com o dólar do jeito que está hoje, né? O José ainda contou pra gente que ganhando em dólar, olha só, ele consegue tirar o equivalente a 20 mil reais por mês, né? Que baita muito salário, bom, né? Nossa. Pregão, né, que ele conseguiu. Muito bom. A reportagem foi transmitida em rede nacional e eu tenho certeza que inspirou muita gente, talvez milhões de pessoas que assistiram essa matéria pela TV. Talvez uma dessas pessoas inspiradas pela reportagem seja você. Mas olha, não adianta só ter inspiração, é necessário também a ação. Não adianta nada também ter ação sem ter o planejamento, sem saber exatamente o que fazer, porque isso vai te fazer ficar andando em círculos, sem evoluir. E é muito difícil saber o que fazer sem ter alguém que chegou lá para te guiar, para te dizer o caminho das pedras. E que bom que você está tendo essa oportunidade a partir de agora, porque é exatamente essa a ideia aqui do DevStart. E como vocês viram na reportagem, ano passado eu recebi em dólar. Meu salário como programador, já convertendo para real, era de mais de 20 mil reais por mês. E talvez você esteja pensando nesse exato momento que esse deve ser um salário muito alto e pago a pouquíssimas pessoas. Isso não é verdade. Esse salário nem sequer é o teto. Dá para receber muito, muito mais que 20 mil por mês. Isso porque, geralmente, as empresas estrangeiras pagam um salário inicial de 4 mil dólares por mês para programadores de outros países, que na conversão para nossa moeda chega aos 20 mil reais por mês. Mas olha só esse gráfico que representa a média salarial de programadores nos Estados Unidos. O salário lá fora é mostrado por ano e não por mês como a gente faz aqui no Brasil. E olhando para o gráfico, a gente consegue perceber que o mínimo ali é de 55 mil dólares, o que já dá cerca de 4.500 dólares por mês. Esse é o salário de um programador iniciante lá nos Estados Unidos, 4.500 dólares por mês. Só que esse salário de um programador iniciante nos Estados Unidos também pode ser usado para contratar pessoas com mais experiência em outros países, que aceitam trabalhar de forma remota. Então, na prática, as empresas dos Estados Unidos passaram a olhar para o nosso mercado, aqui no Brasil, e contratar as pessoas de níveis mais avançados daqui, pagando o salário de um iniciante lá, que para nós, aqui no Brasil, convertendo por real, é um salário extremamente alto. E esse valor mínimo de 4.500 dólares. A média, de acordo com o mesmo gráfico, é de 77 mil dólares por ano, o que dá 6.400 dólares por mês. E convertendo isso para o nosso real, esse salário já passa dos 30 mil reais por mês. Então as empresas americanas procuram brasileiros programadores com experiência, oferecem um salário de 20, 30 mil reais por mês, e essas pessoas passam a trabalhar aqui do Brasil para empresas estrangeiras. E o que acontece com o mercado nacional? Fica com um déficit ainda maior de programadores. Então as empresas daqui precisam evoluir os programadores intermediários para sênior e os iniciantes para intermediários e contratar mais iniciantes. Isso está fazendo aparecer muita vaga. Mas é claro, você precisa saber encontrar essas vagas e precisa se preparar para passar nos processos. Nunca esteve tão bom para começar no mercado como atualmente, desde que você saiba o caminho certo para chegar lá. A hora é agora, e a tendência é que isso se intensifique ano após ano. Então o melhor caminho para você entrar nesse mercado é esse: aprender a programar, começar a trabalhar em empresas do Brasil, evoluir na carreira e, se for do seu interesse, aprender inglês e sair para ganhar cada vez mais trabalhando para fora. E é claro que, como eu falei anteriormente, para chegar nesses empregos no exterior é necessária uma experiência prévia. Dificilmente o pessoal de fora contrata programadores iniciantes do Brasil, mas o fato deles contratarem os avançados ou seniors faz essa roda do mercado girar e acabam surgindo novas vagas para iniciantes também. E aqui tem um outro detalhe que faz esse mercado de programação ser ainda mais mágico. Quantos anos você acha que precisa ter de experiência para se aplicar uma vaga dessas que paga 20 mil reais ou mais por mês? Para você receber um valor desse em outras profissões, muito provavelmente são 20, 30 anos. E se for possível que você chegue no nível desses. A maioria das outras profissões não te permite chegar em um salário tão alto, mas na programação é totalmente diferente. Na programação, com cerca de 4 anos de experiência, se você seguir todo o planejamento, de acordo com o que eu vou passar aqui para você, já é mais que suficiente. É bem provável que você já consiga uma vaga dessas após esse período. No meu caso, foi exatamente isso. 4 anos, desde o meu primeiro emprego aqui no Brasil até meu primeiro emprego no exterior. E existe tanta vaga que as empresas pagam até por indicação. Na empresa que eu trabalhava, cada indicação para programador rendia uma bonificação de 4 mil dólares para quem indicou. Isso dá cerca de 20 mil reais de bonificação para cada indicação. E o motivo disso é simples: não existe profissional qualificado no mercado, nem experiente, nem iniciante. Até as empresas de fora sofrem para contratar,
mesmo com um salário alto desses. Tanto que no meu LinkedIn eu recebo mensagens quase toda semana com alguma vaga para trabalhar para fora. E muito provavelmente isso vai acontecer com você também daqui a um tempo, principalmente se você aproveitar tudo que eu vou mostrar ao longo desse evento para você. E com isso você começa a entender que o que aconteceu comigo não foi porque eu sou fora da curva. Eu não sou uma exceção. Muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas que seguiram por esse caminho hoje vivem essa realidade. É esse caminho que você está começando a aprender a partir de agora. Por mais difíceis que as coisas tenham sido para você até aqui, hoje, esse é o primeiro passo rumo a essa transformação. E você vendo tudo isso, talvez nem consiga imaginar, mas as coisas não começaram tão bem assim para mim, principalmente no início. Eu resolvi entrar na área da programação por gostar de computador, de tecnologia. Eu gostava bastante de jogar jogos no computador e também no videogame. Não só gostava, como gosto até hoje, né? Inclusive o meu cenário entrega bastante isso. E eu me lembro que o primeiro fato que me chamou a atenção nessa área foi quando eu era bem novo, adolescente, e eu jogava um jogo chamado Tibia. Eu não sei se você conhece, mas Tibia é um jogo online onde milhares de pessoas jogam simultaneamente. Foi muito famoso há uns anos atrás, e foi o que me motivou, na época, a procurar mais sobre tecnologia e programação. Eu queria entender como era possível várias pessoas jogarem dessa forma, em tempo real. Eu queria também aprender a fazer modificações no jogo. Para isso, eu precisava saber programação. Só que eu acabei não me aprofundando muito no assunto. O tempo passou, eu completei 18 anos e nessa época eu acreditava fielmente que para ter um bom emprego e uma vida confortável, eu precisava de um ensino superior. Não só eu, como todo mundo ao meu redor, meus pais, minha família, para todo mundo, o segredo para ser bem sucedido passava em ter um ensino superior. E foi quando eu decidi entrar na faculdade para estudar engenharia de computação e, consequentemente, me tornar um programador. Eu fiz o Enem e passei na Unifesp. Talvez você já conheça, talvez não, mas é a Universidade Federal de São Paulo. E o campus de tecnologia dessa universidade fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O ensino é presencial, então eu me mudei para lá. Só que minha família morava em Minas Gerais, no interior. E para estudar lá em São Paulo, eu passei a morar a 12 horas de distância de ônibus da minha família e da minha esposa, que na época era minha namorada. E eu comecei a faculdade super empolgado, principalmente para aprender programação. E logo no primeiro semestre já tomei um banho de água fria. As matérias não tinham tanto a ver com programação. No primeiro semestre era uma matéria em 6 que era de programação. Isso foi um tanto quanto decepcionante para mim. Eu ainda tive uma baita dificuldade para passar nas matérias. Já comecei com várias reprovações logo no primeiro semestre. Isso só foi piorando ao longo do curso. E eu não sei se você já teve uma oportunidade de cursar uma faculdade, mas é extremamente frustrante reprovar em uma matéria. Ter que fazer ela de novo atrasa muito a sua formação. E foi isso que aconteceu comigo. E como quase todo estudante, eu ainda passava por vários problemas financeiros. O dinheiro era super apertado, eu ainda tinha um problema de não conseguir passar nas matérias direito, o que me deixava super frustrado. Parece que, por mais que eu estudasse, as coisas da faculdade simplesmente não entravam na minha cabeça. Teve até uma aula que rolou e o professor falou na sala que quem não conseguisse passar naquela matéria poderia desistir e procurar outra profissão. E eu não passei. E por pouco, por muito pouco, eu não acreditei nele. Pra ser sincero, eu nem sei dizer com certeza porque eu não saí da faculdade e decidi largar essa carreira de programador depois desse momento. A única coisa que ainda me mantinha de pé ali era justamente a minha crença que eu precisava muito de um diploma de ensino superior para ser um programador e também para conseguir ter uma vida confortável financeiramente. E aí o tempo passou, eu continuei na faculdade e cerca de 3 anos depois eu resolvi começar a procurar um estágio. Pela faculdade, ainda faltava pelo menos mais 1 ano de matérias antes de começar o estágio. Mas sinceramente, eu queria ver se o mercado de trabalho era igual ao ambiente da faculdade. Eu já vou te dar um spoiler. Se fosse igual, provavelmente eu teria desistido da carreira de programador. Então, no fim de dezembro, eu comecei a procurar meu estágio. E eu acreditava que seria super simples encontrar uma vaga, ainda mais na área da tecnologia. Só que eu fiquei 7 meses procurando até conseguir minha primeira vaga de estágio. Isso me preocupou bastante. Se eu demorei 7 meses para achar uma vaga de estágio, quanto tempo eu levaria para encontrar uma vaga de programador? Mas pelo menos eu encontrei a vaga. Comecei a trabalhar em julho e passei a receber R$ 1.200 por mês. Não era lá um salário muito grande, mas já me deu uma baita ajuda. Só que tem um detalhe. O estágio é um trabalho temporário, com início, meio e fim. 1 ano se passou e meu estágio começou a chegar no final. Era meados de junho e meu contrato terminaria em dezembro. Eu ainda tinha mais 1 ano na faculdade para pagar aquelas matérias atrasadas. E eu definitivamente não podia deixar de receber pelo menos esses 1.200 por mês, até porque era isso que me fazia pagar as contas. Então eu sabia que antes do estágio acabar, no final de dezembro, eu precisava encontrar um emprego fixo. A minha primeira opção era, obviamente,
tentar um emprego como desenvolvedor e sair do estágio. Só que tinha um grande problema. As pessoas que não reprovaram nas matérias da faculdade, que estavam na minha frente, se formavam na faculdade e não conseguiram emprego. Não era uma ou duas pessoas, era quase toda a turma. A galera se formava e tinha uma baita dificuldade de encontrar o primeiro emprego. E se era difícil para essa galera que estava formada, como eu, sem me formar, conseguiria. Foi aí que eu percebi que eu estava ferrado. E apesar disso, em todo lugar, todo mundo falava que programador era a profissão do momento, que tinha muitas oportunidades, que todas as empresas estavam correndo desesperadamente atrás de desenvolvedores. E eu só pensava, como é que tem tanta oportunidade e ao mesmo tempo eu e tantas outras pessoas procurávamos e não encontrávamos nada? Isso não fazia o menor sentido para mim. E a justificativa entre o pessoal iniciante era que tinha muita oportunidade para quem já era experiente e nada para quem estava só começando. Pois é, desde a época que comecei minha carreira, o papo sempre foi esse, que só existe vaga para pessoas avançadas na carreira. Só que eu não podia nem cogitar a hipótese de ficar desempregado. Então eu arrumava um emprego como programador ou eu precisaria trabalhar com outra coisa. Então eu comecei a tentar encontrar alguma forma de melhorar minhas chances de ser contratado, de me destacar em relação ao pessoal que de certa forma concorria comigo pelas vagas. E a forma que eu encontrei foi começar a ler a descrição das vagas. Eu procurava as vagas de programador pela internet, anotava os requisitos e começava a estudar aqueles requisitos. Qualquer tecnologia que eu via nas vagas, estava eu lá estudando. E aí comecei a estudar Python, JavaScript, Java, PHP, C, um monte de tecnologia de uma vez só. Eu realmente acreditava que esse era o caminho. Só que eu percebi que todo mundo fazia exatamente isso. As pessoas iniciantes que não encontravam emprego faziam exatamente isso, de ler os requisitos das vagas e estudar. De estudar um monte de tecnologias diferentes. E eu sabia que se eu quisesse conseguir meu primeiro emprego naqueles meses que me restavam de estágio, eu precisava ser diferente. E eu estava indo para o mesmo caminho. Então eu comecei a pensar, ao invés de ficar lendo os requisitos das vagas, será que existe alguma forma de eu descobrir quais são as tecnologias mais usadas? Ou será que tem alguma forma de eu saber quais são as tecnologias que me dariam maiores chances de sucesso na programação em relação às outras? E foi nesse momento que eu comecei a gerar toda essa visão que hoje eu utilizo aqui no Seja Dev e agora eu estou compartilhando com vocês que estão começando. Eu percebi que existem sim tecnologias, áreas e vários outros passos que aumentam drasticamente suas chances de sucesso no mercado. E para mim, depois que eu percebi essas coisas e comecei a focar nas tecnologias certas, foram exatos 4 meses. Em outubro de 2018, eu consegui não só uma, como 4 vagas para começar minha carreira como programador, todas com salário de pelo menos R$4.000 por mês, como você pode ver nessas imagens aí na tela. A vaga que eu aceitei foi essa da direita, e esse é o contrato que eu assinei. Nesse momento, eu consegui dar um salto no meu salário, de 1.200 como estagiário para 4.000 por mês como desenvolvedor. Isso aconteceu na mesma época em que as pessoas diziam que não existiam vagas para programadores iniciantes, só para pessoas experientes. Por isso que hoje eu falo, se você já começou a estudar, a se preparar e ainda não passou nos processos, o problema está no que você está fazendo. Isso é uma notícia muito boa, porque se o problema está em você, só depende de você mudar e finalmente conquistar sua vaga. O meu primeiro emprego era presencial. Eu ainda tinha um plano de me mudar para mais próximo da minha família e da minha namorada. Afinal de contas, eu morava a 12 horas de distância deles. Então eu resolvi seguir estudando da mesma forma, com o mesmo método que me fez conquistar meu primeiro emprego. E se eu conseguisse alguma vaga home office, ou seja, para trabalhar de casa, que me pagasse pelo menos R$6.000 por mês, eu trancaria a faculdade, que também era presencial, e me mudaria para mais perto da minha família. E lembrando, eu ainda tinha 1 ano para pagar as matérias atrasadas e me formar na faculdade. E em janeiro, 3 meses depois de entrar no meu primeiro emprego, como programador, eu consegui uma vaga home office, com um salário de R$8.000 por mês. E faltava só 1 semana para começar o meu semestre na faculdade. Então eu resolvi trancar a faculdade e me mudei. E acabou que não fazia mais sentido voltar para a faculdade e concluir o curso. Então, se você ainda se pergunta se é realmente necessário ter um diploma de ensino superior, eu sou a prova viva que não. Inclusive, enquanto acontecia tudo isso comigo, grande parte das pessoas que se formavam na faculdade continuavam sem conseguir emprego na área. Por isso que eu sempre falo que o que importa é o que você sabe, e não os diplomas ou certificados que você tem. E nessa época, vários outros colegas meus, tanto da faculdade quanto do estágio, me perguntavam o que eu fiz para conseguir essas vagas. Eu explicava e um tempo depois, os resultados também apareciam para essas pessoas. Hoje eu tenho vários outros alunos e várias outras pessoas que participaram de uma edição do DevStart, aprenderam essa metodologia e também conquistaram suas primeiras oportunidades. E essa metodologia não funciona só para o primeiro emprego, funciona também para você ter uma carreira sólida na programação. No meu caso, eu continuei seguindo esse mesmo caminho, da mesma forma, para continuar evoluindo na carreira. E em 2020, 2 anos depois dessa história, começou a pandemia de Covid. Nessa época, eu comecei a receber algumas mensagens de propostas de emprego para trabalhar no exterior de forma remota. Mas eu nunca tinha feito curso de inglês. Meu inglês era péssimo, inclusive. Algumas pessoas até me perguntam se precisa saber inglês
para trabalhar com programação. E eu te digo categoricamente que não. Eu só fui aprender inglês mesmo em 2020, justamente para tentar aproveitar uma dessas ofertas de emprego no exterior. Eu estudei inglês durante um ano. E em 2021, ainda com o inglês bem arranhado, eu consegui um emprego como engenheiro de software sênior para uma empresa lá dos Estados Unidos, recebendo em dólar e convertendo para real com salário acima de 20 mil reais por mês. Eu me casei, montei minha casa junto com minha esposa e minha qualidade de vida nesses anos cresceu de uma forma assustadora. De um estudante com dificuldade para pagar as contas a 20 mil por mês. E eu não esperava isso nem nos meus melhores sonhos. Em outubro de 2021, a gente chega na entrevista que eu gravei com a Globo e que vocês assistiram um trecho aqui no início desse episódio. Só que mesmo com um salário desses, com a projeção de ganhar muito mais que isso, continuando minha carreira trabalhando como desenvolvedor para empresas estrangeiras, eu percebo que ano após ano, milhares de pessoas acabavam deixando muito do seu potencial desperdiçado em algum emprego no qual elas não gostam, recebendo mal ou talvez nem conseguindo entrar no mercado da programação. Milhares de pessoas comuns e também de estudantes como eu fui, que não conseguem aproveitar todas as oportunidades que essa área permite, por não conseguir perceber as mesmas coisas que eu percebi lá atrás. Por isso eu resolvi abrir mão de todo esse conforto e de todo esse salário. Eu pedi demissão do meu emprego para criar o Seja Dev, para me dedicar exclusivamente em treinar você e outras centenas de pessoas, e é por isso que eu tô aqui hoje. Esse é o primeiro episódio de uma série de 3 episódios do DevStart, e em cada um desses episódios eu vou te mostrar um dos pilares que eu usei e que você também pode usar para entrar no mercado de trabalho da programação e ser procurado pelas empresas. Por isso, é importante você assistir todos eles. O tema desse primeiro episódio, especificamente, é a direção. E ele definitivamente não é o primeiro à toa. A primeira coisa que você precisa para sair do lugar é justamente a direção. Não adianta nada você começar a estudar sem a direção. Muitas vezes, você ir na direção errada ou sem direção é pior do que ficar parado. Você ir para o lado errado pode te fazer desistir da carreira antes de começar, como quase aconteceu comigo. Por isso, antes de você sair acelerando por aí e tentando aprender programação de qualquer jeito, você precisa definir a sua direção. E é isso que a gente vai fazer agora. A primeira coisa que você precisa saber para determinar a sua direção é que programação é um universo muito amplo. E a chave para você ter sucesso nesse mercado, principalmente no início, é você diminuir a quantidade de coisas que você precisa aprender. Programadores não são todos iguais. Existem programadores que trabalham com criação de sites, existem programadores que trabalham com criação de aplicativos, outros trabalham com análise de dados, outros com inteligência artificial. Existem várias áreas diferentes. E cada área possui características diferentes, possui pré-requisitos diferentes e, naturalmente, também possui ofertas de vagas diferentes. E o principal, a área que você escolher vai naturalmente escolher as tecnologias que você vai precisar aprender. As pessoas, quando estão começando a estudar programação, acham que precisam saber muitas tecnologias. Quanto mais, melhor. As pessoas pensam assim, olha, se eu tenho vagas que pedem PHP e vagas que pedem JavaScript, se eu estudar PHP e JavaScript, eu vou conseguir ter o dobro de oportunidades, porque eu posso me candidatar para vagas de PHP e de JavaScript, certo? E de fato, se candidatar você pode, mas muito provavelmente você não vai passar em nenhuma delas. Sabe por quê? Porque não adianta aprender várias tecnologias superficialmente. Você precisa se aprofundar. Por isso, você vai ter muito mais oportunidades e muito mais condição de passar nas vagas se você diminuir esse escopo. Você precisa saber menos tecnologias e se aprofundar nessa pequena quantidade. Você precisa usar o seu tempo de forma inteligente. Vou te dar um exemplo. Imagina você saber fazer um sistema de cadastro em 3 tecnologias diferentes, em JavaScript, em PHP e em Python, por exemplo. Mas você só sabe fazer isso. Imagina uma outra pessoa que dominou uma única tecnologia e sabe criar não só o sistema de cadastro, como de login, inserção no banco de dados e muitas outras coisas. Quem você acha que vai ser mais valioso para o mercado? A pessoa que sabe 3 tecnologias vai conseguir de fato se candidatar em muito mais vagas, mas muito provavelmente não vai passar em nenhuma, enquanto a pessoa que se aprofundou em só uma das tecnologias vai ter muito mais condições de passar em uma vaga que pede aquela tecnologia. E você só precisa de uma vaga. No fim das contas, o que conta não é a quantidade de tecnologias, e sim o que você consegue fazer com elas. Por isso, quanto menos tecnologias você estuda, mais você vai ter tempo para se aprofundar. E mais do que isso, seu tempo vai ser muito melhor aproveitado. Por isso, mesmo que você trabalhe em outro emprego, mesmo que você estude e quase não tenha tempo de se dedicar, ainda assim, você vai estar na frente de muita gente só de saber isso. O que vai te levar para dentro do mercado de tecnologia e vai fazer você conquistar o seu primeiro emprego não é a quantidade de tecnologias, e sim a quantidade de coisas que você consegue fazer com elas. Esse é o segredo. E você pode estar pensando, beleza, José, entendi que eu preciso me aprofundar em uma tecnologia. Mas qual que é a melhor tecnologia para isso? Qual é a tecnologia que você deve aprender para ter mais chance de entrar no mercado? E aí a gente volta no assunto das áreas na tecnologia. É impossível responder essa pergunta sem saber. Trabalhar com o quê? Qual é a área de atuação? As linguagens e as tecnologias são como ferramentas. Imagina te perguntar, qual é melhor, um martelo ou uma parafusadeira? A resposta vai depender do que você quer fazer. Se você quiser pregar um prego,
o martelo vai ser muito melhor. Agora, se você quiser parafusar com o martelo, vai ser muito difícil. Então, tudo depende. Isso significa que você só precisa escolher uma única área e ficar lá para sempre? É claro que não. Você pode mudar se você não se identificar com alguma área específica. O grande detalhe é que, para o início, você precisa necessariamente escolher uma única área. E eu particularmente indico a sempre manter uma única área de atuação, porque isso vai te fazer crescer muito mais rápido. Se você começar em uma área e quiser mudar para uma outra depois, você vai ter que dar alguns passos para trás antes de continuar dando seus passos para frente. Eu saí do zero até o sênior, trabalhando para fora, com um salário super alto, focando em uma única área. Esse é um dos pilares para você ter resultado e conquistar seu emprego mais rápido. Seguir uma única área de atuação. É justamente a área que vai te mostrar a direção que você vai seguir. Então vamos lá. Quais são as áreas que você pode escolher? E qual é a melhor área? A que te traz maiores chances? Existem várias áreas de atuação, e as maiores atualmente são desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos, analista de dados e inteligência artificial. Você pode escolher qualquer uma dessas, mas dessas 4 áreas de atuação, uma se destaca por ter mais oportunidades de trabalho, por não precisar necessariamente de um diploma e também por ter um aprendizado mais tranquilo. E para te responder qual é, antes eu quero que você me responda uma coisa. Quais dessas áreas de atuação você acha que possui mais demanda? Entre desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos, analista de dados e inteligência artificial. Para ficar mais fácil responder essa pergunta, é só você pensar. Quantas empresas precisam de um site? E quantas empresas precisam de um aplicativo? Quantas empresas precisam de um analista de dados? E assim, fica muito mais simples responder. Nós usamos muito mais sites que qualquer outra coisa. Os aplicativos, geralmente, são de coisas mais específicas do seu dia. Por exemplo, bancos, delivery. Imagina como seria se você precisasse baixar um aplicativo para cada site que você entra. Você já foi em um restaurante e viu lá o QR Code para acessar o cardápio? Pois é, aquilo lá é um site. Imagina você baixar um aplicativo de cada um dos restaurantes que você visita. Então, aplicativos, no geral, são de coisas mais específicas, mas sites qualquer empresa precisa, desde o mercadinho da esquina, a padaria, até as maiores empresas de tecnologia do mundo. Todos eles possuem um site. Até os aplicativos como o Uber, o Instagram, possuem também um site. Então a área web é definitivamente a maior área do universo da programação, mas eu não gosto de deixar só na opinião. Eu sempre tento encontrar dados, pesquisas para comprovar essas coisas. E essa aqui foi feita pelo Stack Overflow, um dos maiores sites de tecnologia do planeta. Foi feita uma pesquisa com desenvolvedores que usam a plataforma, sobre quais eram as suas profissões. E as 3 primeiras profissões do gráfico são relacionadas à web. Desenvolvedor full stack, desenvolvedor back-end e desenvolvedor front-end. E se você não sabe o que significa front-end, back-end, full stack, que são o nome dos cargos, fica tranquilo que eu vou te explicar isso no próximo episódio. Nesse momento, o que você precisa saber é que são cargos da área web. Vamos dar uma olhada nessa pesquisa da JetBrains, uma outra empresa bem renomada da área. E nessa aqui, ela mostra as tecnologias mais usadas. A gente consegue ver que as tecnologias do topo do gráfico são justamente as tecnologias usadas pela parte web, o JavaScript, seguido do HTML e do CSS. E esse outro gráfico é sobre qual é o tipo de sistema que os desenvolvedores trabalham. E de novo, o resultado é o mesmo. A web representa 61% dos votos, um número extremamente expressivo comparado com as outras áreas. Então, se a grande maioria dos desenvolvedores estão na web, consequentemente, a grande maioria dos projetos estão na web. E se a grande maioria dos projetos estão na web, a grande maioria das vagas também se concentram nessa área da programação, a área web. Por isso, se você direcionar seus esforços para aprender a trabalhar com web, isso vai te trazer um aumento muito expressivo na quantidade de vagas disponíveis que você pode disputar. Um outro ponto interessante é que a web é uma área bem tranquila de você começar a estudar. Você pode começar pela web e já criar alguns projetos simples, mesmo sem aprender lógica de programação. É claro que você vai precisar da lógica e de algumas outras coisas para trabalhar profissionalmente, mas enquanto você aprende essa parte mais difícil, como a lógica, você já vai construindo pequenos projetos e vendo resultado no seu esforço. Isso é muito importante para você seguir motivado e seguir evoluindo. Estudar sem ver resultado nenhum é uma das piores coisas. E foi exatamente essa direção que eu tomei entre os meses finais do meu estágio e o início do meu primeiro emprego como desenvolvedor. E é exatamente essa área que eu sigo atuando até os dias de hoje e que me permitiu conquistar tanta coisa. E aqui tem um ponto super importante, que é em relação ao seu salário dentro das áreas da programação. O salário não está ligado à dificuldade da área, e sim ao valor que você agrega para a empresa. A área web ser a mais tranquila não significa que você vai ganhar menos por isso. Você vai precisar de menos tempo de estudo até você conseguir suas primeiras oportunidades. A menos que você ache que um salário inicial de 3, 4 mil reais, podendo chegar acima dos 20, dos 30 mil por mês, não sejam atrativos para você. Aí, nesse caso, muito provavelmente, nenhuma outra área na programação vai ser. E é por todos esses motivos que eu te indico fortemente a seguir para a área web. Essa é a direção. Mas é só começar a estudar web, pronto.
Se fosse, o evento acabaria aqui. A verdade é que existem outros critérios, outros pilares desse método, que te fazem aumentar ainda mais suas chances de entrar no mercado e diminuir o seu tempo de estudo. O próximo critério é a linguagem de programação que você vai utilizar. Para desenvolver aplicações web, você pode utilizar JavaScript, Java, PHP, Go, Ruby, Python. Muitas tecnologias te permitem trabalhar com a web. Mas como nós já conversamos, o ideal é você focar em apenas uma delas para aumentar muito a sua chance de conquistar vagas e diminuir o seu tempo de preparação. E entre todas as tecnologias, existe uma, especificamente, que você consegue fazer muito mais coisas do que outras, com menos tempo de estudo. Isso é fundamental para você conseguir conquistar seu primeiro emprego mais rápido e começar a evoluir na carreira. Como eu disse, o seu salário e a sua evolução na carreira estão diretamente ligados ao valor que você consegue gerar para a empresa. Então, se você consegue gerar muito valor usando uma única tecnologia, você evolui cada vez mais essa tecnologia, isso faz você gerar ainda mais valor, ganhar salários maiores, evoluir mais e assim sucessivamente. É assim que você consegue crescer mais rápido na carreira. Mas esse é um assunto para o próximo episódio. E agora eu vou te fazer um alerta. Não tente definir sua tecnologia antes de assistir os próximos episódios do DevStart. Algumas pessoas, depois que assistem esse primeiro episódio, tentam já bater o martelo na tecnologia que vai começar a estudar e começam antes de assistir o restante. Mas eu estou te avisando aqui para você tomar muito cuidado com isso. Espera até quarta-feira, às 8 horas da noite, que é o horário que sai o próximo episódio, porque lá a gente vai aprofundar nas tecnologias e na área web. Com isso, você vai ter ainda mais clareza em relação à tecnologia que você vai estudar e qual é o melhor caminho para você seguir. Então, nesse primeiro episódio, você aprendeu sobre as áreas da programação que para chegar no mercado de trabalho e conquistar o seu primeiro emprego da maneira mais eficiente possível, você precisa focar em uma única área. Esse é o primeiro pilar, que eu chamo de direção. Eu também te mostrei que permanecer focado em uma única área vai te fazer não só conquistar o seu primeiro emprego mais rapidamente, como também crescer exponencialmente na sua carreira. Isso vai te garantir uma carreira mais sólida e, consequentemente, vai te ajudar a conquistar maiores salários mais rapidamente, como aconteceu comigo. E você viu também que dentro das áreas, a web é a maior área. Por consequência, é a que te traz maiores oportunidades de emprego. E também é a área que você precisa gastar menos tempo para entrar no mercado de trabalho. Além disso, programadores que escolhem seguir a área web não precisam necessariamente de diploma. O que precisa mesmo é do conhecimento. Por isso, eu saí da faculdade e não fez diferença para mim. Quanto mais conhecimento você tem, principalmente conhecimento direcionado a uma área específica, mais perto você vai estar de começar a sua carreira na programação. No próximo episódio, a gente vai entrar nos detalhes da web. Eu vou te mostrar qual é a melhor linguagem de programação para você aprender. E eu também vou te mostrar as melhores técnicas para você aprender a programar sem ficar precisando decorar código e de uma forma que te traz maiores resultados. Eu vou te passar todos os atalhos que eu aprendi ao longo desses anos. Então, se você quiser realmente começar a sua carreira como programador ou programadora, já anota aí na sua agenda. O próximo episódio vai ao ar no dia 29 de junho, às 20 horas. E até lá, eu tenho uma missão especial para você. É o seguinte, eu tenho uma comunidade onde eu e meus alunos que também estão estudando programação nos reunimos. E eu vou abrir uma parte dessa comunidade para você que está participando do evento. Essa é uma das únicas chances que você tem de ter esse contato mais próximo comigo e também de conhecer outras pessoas que estão no evento e fazer bastante networking. Lá você pode enviar suas dúvidas, deixar seu comentário a respeito do que achou desse episódio e quais são suas expectativas para o próximo episódio. Eu estou lá te esperando nesse exato momento e vou fazer o possível para responder todo mundo lá na comunidade. Então entra lá e participa enquanto o próximo episódio não sai. Para você participar, é só você clicar no botão que está aqui na página do evento, logo aqui embaixo do vídeo, ou no link que está aí no chat ou na descrição aqui desse episódio. Esse link é bem fácil de achar e é um link para uma plataforma que se chama Discord. Se você ainda não conhece, é uma plataforma bem legal, dá para acessar pelo navegador ou baixar o aplicativo no seu computador ou no seu celular e mandar mensagem lá. Te recomendo fortemente a passar lá para a sua experiência ser muito mais completa. Então, muito obrigado por ter assistido esse primeiro episódio. Estou esperando seu comentário lá na comunidade. Não deixe de entrar. Um abraço e a gente se vê no episódio 2, na quarta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Um abraço, tchau!